Muito boa tarde, bem-vindo ao primeiro Sim, Não, ou talvez é a primeira edição deste novo programa na DNFM. Tem novas vozes, novas perspectivas que se apresentam aqui semanalmente, todas as quartas-feiras às 18 horas e também ao domingo às 21. Claro que poderá sempre escutar e ver o programa quando quiser na página dnfm.com. São os nossos convidados e aqui estão connosco e consigo semanalmente o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Muito obrigado por terem aceitado o convite de estarem aqui na rádio semanalmente, também a falar para os ouvintes do local onde vivemos. Bem-vindos, é uma estreia para todos num programa como este, mas não vamos perder tempo. Temos temas para tratar e o primeiro tema é proposto neste caso, pelo Francisco Brito, é o responsável por trazer o primeiro tema para este primeiro programa. O investimento na limpeza e higiene urbana em Évora, o estado atual do espaço público na cidade de Évora, no que toca à área da limpeza e da higiene, tem merecido críticas e já levou o Executivo Municipal a assumir a existência de problemas neste setor. Ora, Francisco Brito, bem-vindo, boa tarde, boa estreia, naturalmente. O que queres trazer sobre este assunto e o que te preocupa? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde à Diana FM e saudar aqui a rádio por esta iniciativa, pelo convite, que muito me apraz e que tenho muito gosto em estar aqui, em debater estes assuntos e em partilhar este momento com a Patrícia e com o Luís. Em relação a este assunto da limpeza, eu gostaria de começar por dizer que é um tema que geralmente, quando existe eficácia nas cidades, ou pronto, quer que seja por via dos municípios ou das empresas municipais que geralmente, ou privadas, que gerem este tipo de iniciativa, geralmente nem sequer é um tema. Ou seja, as cidades, a limpeza e higiene urbana nas cidades, geralmente é algo que acarreta um grande investimento, um enorme investimento monetário, de meios, quer humanos, quer físicos, mas que geralmente passa um bocadinho sem ser percebido pelos munícipes. E digo isto até porque as pessoas que nos ouvem e que os nossos ouvintes, que também saúdo, é bom que tenham esta consciência, até porque para fazer a avaliação quando existe algo mal feito ou quando existe algo bem feito. Neste caso concreto da cidade de Évora, o assunto tem sido merecedor de críticas e com alguma razão. A cidade chegou a um estado de facto lastimável e que inicialmente foi atribuído ao PAEL, ao programa em que o município esteve, a par de outros, por via da enorme dívida que tinha, mas passados 3 anos de sair deste plano, muito poderia ter sido feito para resgatar a cidade deste estado em que se encontra e, efetivamente, não temos visto muitas mudanças. Continuamos a assistir a ruas de calçado irregular a serem limpas com pá e vassoura, como acontecia há 50, há 60, há 70 anos atrás. Atualmente existem equipamentos no mercado muito mais eficazes e que permitem um muito maior raio de ação, possibilitando que cada funcionário limpe áreas muito maiores e com mais qualidade. Para além disso, são equipamentos que evitam o grande número de baixas médicas que neste momento a Câmara Municipal tem e que ocorrem por via do impacto que este trabalho tem na saúde dos funcionários, até porque parece um trabalho fácil, mas não é. É muito duro do ponto de vista físico. E poderia ser muito mais facilitado se existisse uma perspectiva e uma estratégia diferente deste Executivo. Por isso surge que este Executivo da CDU tome medidas e se atualize, não é? O que não parece vir a acontecer, pelo menos num tempo próximo. Por exemplo, no caso do Centro Histórico, em que todos bem conhecemos, temos problemas que se estão a tornar crónicos, com a questão dos dejetos dos pombos acumulados na via pública, principalmente junto aos edifícios, até porque sabemos que estas aves permanecem nas janelas, nos beirados, e isso faz com que depois exista este tipo de depósito de detritos na via pública, o que pode acarretar aqui problemas de saúde pública. Ou, por exemplo, o caso da higiene ou da falta de higiene nos pavimentos, como acontece, por exemplo, no Largo de São Vicente, que dá uma péssima imagem à cidade. Ou com uma acumulação de lixo nos parques de estacionamento em redor do centro histórico, enfim, haveriam muitos exemplos para falar sobre este tema. Bem, parece-me que essa introdução está feita e essa preocupação que trazes para o início do programa de hoje, aproveitava e passava ao Luís Pardal para lhe perguntar. O Francisco trouxe aqui já até algumas considerações técnicas sobre as questões da limpeza
urbana. Como é que vês esta situação aqui no Conselho de Évora? Porque é aqui que o Francisco naturalmente está a cingir a sua intervenção naturalmente. Claro, naturalmente. Bem-vindo. Antes de E mais, bem-vindo, naturalmente. muito obrigado. Começar também por agradecer este convite e por felicitar a Diana FM pela criação de mais um programa em que, enfim, o debate, a partilha, a reflexão, o pensamento crítico é muito importante, imprescindível, enfim, nas diferentes temáticas, e hoje é um exemplo disso. Será um gosto estar aqui todas as semanas com a rádio e com os meus colegas, a Patrícia e o Francisco também. Este tema é muito importante, aliás, este tema impacta no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Portanto, é uma realidade. Se as pessoas, a sair da sua porta, não é? A caminhar para o trabalho, a caminhar pelas ruas, se sentem que as ruas não estão, enfim, como deveriam estar, não é? Enfim, é um dos princípios básicos que devemos ter em atenção na gestão do espaço público, é a limpeza, não é? Se isso não está garantido minimamente, então isso interfere no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Mas não só, interfere também, inclusive, na valorização do património, nos negócios de alguém que tenha um restaurante, não é? E que há muitos exemplos desses, alguém que tenha um restaurante, que tenha uma casa aberta e que, enfim, nas imediações não estão propriamente, enfim, convidativas, não é? Naturalmente que isso interfere, como disse, no património e inclusivamente nos negócios. Mas não só, também na capacidade de atrair e de fixar outras iniciativas. E o nosso Conselho precisa urgentemente de uma aposta forte nesta matéria. E há opções, mas a primeira é clarificar. Clarificar, o município tem que reconhecer vivamente as dificuldades que tem, por um lado, e por outro lado, apontar estratégias. E estas estratégias não podem só cingir-se em reorganização de equipas. Naturalmente que a melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores são imprescindíveis. Nós, enfim, temos chuvadas fortes no inverno e condições, enfim, muito quentes no verão, mas se calhar é preciso equacionar outras possibilidades, se for preciso subcontratar prestações de serviços para, pelo menos em duas grandes fases do ano, poder atacar com mais eficácia e mais eficiência esta matéria, é um exemplo, e, sobretudo, considerar as juntas de freguesia como parceiras neste processo. O nosso Conselho, nas freguesias rurais, as freguesias rurais têm competência em termos de matéria de limpeza. As urbanas não têm. Portanto, as freguesias urbanas, a competência do corte de ervas está centrada na Câmara Municipal. E por mais que exista uma procura de comunicação, é muito difícil. E esta articulação tem que ser feita. E nós temos os melhores exemplos de limpeza do espaço público, são aqueles concelhos, aquelas cidades que viram e encontraram nas juntas de freguesia parceiros para atuar de uma forma mais eficaz no território. Nós somos uma junta com 18 mil pessoas, não é? Temos um trabalhador operacional. Eu há 15 dias estive numa junta que tem pouco mais de 7 mil habitantes que nós e tem 200 e muitos estás a falar trabalhadores. do nós, é a junta de freguesia que Neste pertences. caso, precisamente, enfim, Okay, que é uma realidade que conheço. Que muito é bem. Bacelo, E Senhora Senhora da da Saúde. Saúde. Obrigado, Luís. Patrícia, ora, boa tarde, bem-vinda. É agora a sua vez. Ora, já aqui foram apontadas nesta visão sobre os problemas da higiene urbana, primeiro questões, tem uma visão muito técnica, mas também uma referência sobre a necessidade da gestão do pessoal, porque enfrentam-se as baixas médicas e os problemas que são causados à saúde dos trabalhadores, a reestruturação de equipas que é apontada aqui pelo Luís Pardal como não ser a solução única para começar a resolver este problema, mas essencialmente o Luís também trouxe aqui a questão do município conseguir identificar mesmo os problemas. Como é que faz o seu comentário à situação da limpeza e higiene urbana em Évora? Bem-vinda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, também partilhar aqui o agradecimento da participação e da possibilidade de participação neste espaço de debate, saudar também
os colegas de debate e uma saudação à rádio, naturalmente a todos os ouvintes. Naturalmente este é um tema que nisso estamos de acordo, é um tema de particular sensibilidade e que, sem prejuízo de problemas que estão identificados e vão sendo identificados, não podemos deixar também de falar um pouco das causas e dos caminhos. Pronto, porque os problemas identificam-se, mas também têm razões pelas quais muitas das vezes chegamos aqui e naturalmente não deixar de discutir os caminhos que precisam de ser tomados para enfrentar dificuldades que são reais e, portanto, seria um erro acharmos que não existem dificuldades de facto. Há desde logo uma questão que importa trazer para o debate, que é nós estamos numa cidade e num concelho, mas falando aqui mais especificamente numa cidade, de uma área urbana que cresceu 20%. Nos últimos anos, que não é coisa pouca, e também do ponto de vista da produção de lixo e de resíduos derivados, desde logo, por exemplo, ao aumento exponencial do turismo que nos últimos anos se tem assistido, naturalmente nos 2 anos da Covid baixou, e daí também se verificou algumas melhorias, digamos assim, em algumas matérias, mas também o mesmo tipo de produção e de medidas que até a propósito da Covid se tiveram que tomar, nomeadamente a produção de embalagens, de um conjunto de resíduos, que também se tem que enfrentar essa nova realidade que não existia em tempos. A própria vivência, hábitos que estávamos muito acostumados a viver no Alentejo e que nos últimos anos, por diversas razões, novas gerações, formas e próprio ordenamento e ordenação da cidade também criam outras exigências, mas não podemos ignorar que também há outra vivência. O próprio turismo, falou-se aqui dos restaurantes e de muitos espaços públicos e nós assistimos ao que é de manhã, de madrugada, quem passa por ali, os próprios trabalhadores todos os dias sentem aquilo que são a quantidade de produção de lixo que naturalmente se tem que dar resposta. Por exemplo, o ano passado a autarquia limpou mais de 4.000 depósitos de lixo ilegais. Estamos a falar de uma coisa, de uma realidade de facto que estamos confrontados e que exige também ter isso em cima da mesa para podermos discutir com o conjunto dos elementos em cima da mesa. Há um outro aspecto, o Francisco referiu isto, nós não saímos do PAEL há 3, foi há menos tempo, a autarquia, mas nós não podemos ignorar os efeitos que isso teve. Durante anos de gestão do PS, que naturalmente levou ao desequilíbrio financeiro, como é claramente conhecido, mas que durante mais de 10 anos foi a impossibilidade de contratação de trabalhadores, por exemplo. O que isto significa de envelhecimento do corpo operacional, com problemas sérios que aqueles trabalhadores em tarefas destas, a exigência que isto tem e que não podemos ignorar e que de facto precisamos de ter isso em conta. Sem prejuízo desta realidade, não queria deixar de colocar aqui alguns aspectos que são importantes do ponto de vista de investimento. Nos últimos anos foi mais de 1.200.000 euros em reparação de viaturas, muitas delas estavam obsoletas, não houve nenhum investimento, ou praticamente nenhum investimento durante a gestão do PS, adquiridas 4 viaturas, mais do que em 12 anos, como dizia, da gestão do PS. Nos últimos anos entraram 30 trabalhadores para estes serviços, que é claramente insuficiente, tendo em conta aquilo que acabei de dizer do envelhecimento da capacidade operacional. Mas houve então uma procura de tentar encontrar uma solução. Sim, há aqui uma questão que deixe-me só colocar ainda estes 2 aspectos. É que está, e certamente os colegas de debate conhecem, até porque são autarcas, que foi implementado e está a ser desenvolvido um plano de higiene e limpeza na cidade e há um aumento global de 18% de aumento de transferência de verbas global para as freguesias. Há de facto competências que correm da lei, que no conjunto das freguesias urbanas, na negociação que está a ser feita, não está ainda encontrado isso, do ponto de vista de regime legal, mas, por exemplo, as papeleiras e outras matérias são da competência... Pode existir uma maior... Certamente. Entre estas 2 organizações públicas. E há medidas que têm que ser naturalmente tomadas, porque há um esforço que tem sido feito. Eu só queria uma última palavra de uma grande valorização, ainda assim, neste quadro do desempenho dos trabalhadores da autarquia, que é um esforço conjunto, para além daquilo que é a gestão. O Francisco, a Patrícia deixou aqui já identificadas causas, problemas, fez aqui um levantamento dessas de causas, apresentou-as aqui neste espaço. E que soluções é que podem ser implementadas? Há algum pensamento também sobre o assunto, sobre resolver estas questões da limpeza e de higiene urbana de Évora? Francisco Brito. Bem, há de facto muitos caminhos e muitas possibilidades. Eu gostaria de saudar a Patrícia também pelos dados que apresenta. Confesso que não encontro no site do município a maior parte deles, portanto, gostaria de saudá-la naturalmente por essa capacidade de conseguir recolher
esses dados, por exemplo, 1,2 milhões em reparação de equipamentos, por exemplo, é também a mesma quantidade de dinheiro que a Câmara Municipal tem orçamentada para pagar à GESAMB o depósito de resíduos em aterro e que poderia ser drasticamente diminuído se apostasse na reciclagem, ou seja, na criação de mais pontos de reciclagem, de dinamização de ações junto da população para que eles o fizessem. Por exemplo, a GESAMB é uma entidade altamente disponível para estas questões, portanto, este poderia ser naturalmente um caminho. Por exemplo, eu destaco que a nível de orçamento de Câmara, apenas 53 mil euros estão afetos a maquinaria para a manutenção do espaço público, para a aquisição de equipamento. Confesso que estranhei, mas é aquilo que está em orçamento. E, de facto, deveríamos fazer as coisas de forma diferente. Gostaria também só de dar aqui uma nota sobre a questão das papeleiras, até para não criar confusão nos nossos ouvintes. Aquilo que compete às juntas de freguesia, neste caso urbanas, em relação a papeleiras, tem a ver com a manutenção do equipamento em si, ou seja, aquele equipamento existente nem sequer é troca por modelos diferentes. É aquele equipamento existente, as juntas têm que manter. Por acaso também, e posso dar o exemplo do centro histórico, a CDU desde 2015, aliás, desde 2013 que presidia a União das Freguesias de Évora, e em 2015 entrou esta delegação de competências e apenas agora no nosso mandato autárquico, começou o ano passado, é que nós estamos a efetivar este tipo de manutenção, ou seja, das papeleiras e do mobiliário urbano que competia à Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia não o fazia, nem sequer equipamento tinha para o fazer. Ou seja, nós estamos nesse processo também de aquisição de equipamento, porque vemos as coisas desta forma, ou seja, a entidade deve estar capacitada para intervir, deve ter recursos humanos, aqui partilho também das palavras do Luís Pardal, a União das Freguesias de Évora também dispõe apenas do apoio de um operacional. Ou seja, as estruturas nem sequer foram devidamente capacitadas para um pensamento mais urbano, mas que eu acredito que é esse esforço que está a ser feito no momento e que a Câmara de Évora também deveria ajudar. Portanto, em relação a reforço de verbas, eu não tive notícia disso. Aliás, todas as tentativas que tenho feito junto do Executivo da Câmara de Évora para negociar isto, até agora não tiveram qualquer tipo de progresso, ou seja, não houve do lado da Câmara de Évora a quem compete legalmente fazer o estudo económico, porque a lei coloca esta questão, ou seja, tem que haver benefício económico. Aliás, tem que haver uma poupança, por assim dizer, ou pelo menos uma melhoria de serviço a passar a transferência de competências para as juntas de freguesia. Nós acreditamos que isso acontece. Temos provado também que com muito menos conseguimos fazer muito mais. Temos mostrado isso à Câmara de Évora, mas tem havido, de facto, muito pouca abertura nesse sentido, e pelo menos no caso da União das Freguesias de Évora não houve nenhum avanço dessa matéria. E essa era, de facto, uma resposta importante. O Luís referiu aqui a questão das juntas de freguesia, eu tinha essa nota também para dizer, que é de facto muito importante. As juntas de freguesia são aqui, Francisco, para concluir, uma transferência direta de competências, é isso que defendes? Uma transferência de competências para as juntas de freguesia, que é uma coisa que, acima de tudo, tem que ser algo idêntica à que existe nas freguesias rurais. O facto de termos aqui dois presidentes de junta de freguesia, temos aqui uma oportunidade de desmiuçar a coisa de outra maneira, já que estamos a falar de um assunto abordar um tema interessante, aliás, e acho que também aqui é uma questão importante, não querendo voltar ao tema do programa em si de forma mais genérica, mas é de facto muito importante, porque é importante que as pessoas também saibam aquilo que são as juntas de freguesia, aquilo que são os municípios, aquilo que compete ao governo. Com certeza neste programa falaremos também disso, mas neste caso específico há que haver acima de tudo uma negociação, e há que haver abertura e acima de tudo humildade. E uma transferência direta, isso defendes? Achas que é uma solução que pode passar por aí, é isso? Eu não sei o que é que o Luís Matias fala em transferência direta. É aquele trabalho passa a ser feito diretamente por funcionários da junta de freguesia e é financiado por isso. Exatamente. Claro que tem que haver recursos humanos, ou seja, recursos humanos, recursos financeiros. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser acima de tudo negociada, porque tem que haver benefício para a população. Muito bem. E nós acreditamos que passa por aí. Luís Pardal, que soluções é que podem existir para esta situação da limpeza e higiene urbana de Évora? Até porque também a realidade da higiene e limpeza urbana é igual em todo o território?
Em todo o território, se nós Do considerarmos... Conselho, não é? Sim, do Conselho, naturalmente que é diferenciada, não é? Quer dizer, uma rua não significa que tenha a mesma exigência que uma avenida ou que outra rua, portanto, isto é toda uma situação que tem que ser avaliada com base naquilo que é o investimento e a despesa que o próprio município emprega em determinada tarefa, neste caso, nesta matéria. Mas existe abertura daquilo que são as transferências de competências ou delegação de competências a nível nacional, portanto, cada município acorda com as suas juntas de freguesia, portanto, depende, varia, não é? Portanto, isso aí é negociado em termos destes dois organismos autárquicos. Agora, há aqui, por vezes, no debate desta temática, confunde-se aqui muitas vezes duas coisas, que é, ou leva-se a tentar confundir as duas coisas. Aqui ninguém está a criticar os trabalhadores municipais. Pelo contrário, os trabalhadores municipais trabalham, como até aqui já foi dito, muitas vezes sobre adversidades e dão o seu melhor. Importa aqui debater de facto, a estratégia e a atuação do Executivo Municipal. Quando nós dizemos, e é verdade, e portanto aqui, enfim, 4.000 depósitos ilegais, isto é estar contra um tsunami, não é? Mas se estamos contra um tsunami, não literalmente, neste caso podemos fazer alguma coisa. E por vezes esta ação de proximidade com a população tem que ser feita e ela não é feita de uma forma eficaz. Qual é que será o dia, não é? Em que nós podemos ter junto aos contentores do lixo uma mensagem, com uma mensagem clara, apelativa, referente também à lei, para sensibilizar a população. Podemos envolver as escolas nesta matéria para tentarmos sensibilizar mais e, portanto, isto vai lá, enfim, com investimento do ponto de vista da comunicação também. Para a população. Só assim, passo a passo, também se melhora. E depois, o tecido urbano cresceu, é verdade, mas podemos ser ainda mais dramáticos e darmos o exemplo das cidades do litoral, particularmente, por exemplo, do Algarve, não é? Em que elas, de um mês para o outro, muitas vezes duplicam e triplicam a população. Não é? E, portanto, o volume de lixo também, consequentemente, aumenta exponencialmente. Mas, quer dizer, mas tem que se agir, não é? Se sabe que são estas as dificuldades, tem que se reforçar. E, portanto, acredito muito que, para além destas situações que devem ser equacionadas por parte da Câmara Municipal, passa muito pelas juntas de freguesia, não tem qualquer dúvida, não tem qualquer dúvida. Mas para há pouco também referiste que defendias aqui a subcontratação, por exemplo, a empresas privadas para poderem fazer este serviço caso fosse necessário. Era isso? Se for necessário, pelo menos em 2 alturas do ano, e nós já sabemos quais é que são essas alturas. Porquê 2 alturas é? do ano? Quais são? É porque no fundo coincide, digamos, com a primavera, não é? Quando as ervas, digamos, crescem, não é? Vivamente, não é? Portanto, esse é um período em que tem que se socorrer para todo lado, não é? E depois, agora estamos-nos a aproximar com um período de outono em que cai naturalmente mais folhas, não é? Portanto, enfim, folhas na rua até pode ser romântico, não é? E até muitas vezes até tem a sua beleza, mas muitas vezes também depois extravasa aquilo que é, enfim, a própria acessibilidade para as pessoas caminharem e tudo mais, não é? E portanto daí esta referência às duas alturas então, do ano. Para concluirmos este tema, Patrícia Machado, já foram também aqui apresentados alguns caminhos. Isto também faz sentido, fazer parcerias conjuntas de freguesia semelhantes às que existem com as freguesias rurais, daquilo que aqui percebi, o recurso à subcontratação de empresas que possam fazer esse apoio. É necessário ir por aí? O que dois ou três apontamentos. Naturalmente nós... até porque foram abordadas aqui várias questões relacionadas com a limpeza e higiene. Uma coisa das lixeiras, outro aspecto, por exemplo, da limpeza das ervas, etc. Outra coisa é o lixo, Exato. Naturalmente, cada uma com os seus meios associados. Eu acho que tudo aquilo que sejam contribuições, aliás, como nós, o património de intervenção,
do PCP e da CDU, penso que dá provas disso. Tudo aquilo que é contribuições no sentido de melhorar, de reforçar, está aí a discussão do orçamento municipal em vias de ser discutido, debatido e votado, portanto, certamente estas matérias, não estando aqui a falar em nome da autarquia, dois presidentes de junta, mas eu não estou aqui em nome da Sim, mas, Câmara. É importante, eles também não estão cá como presidentes de eu junta, há aqui essa mas coincidência. só para dizer que não estou aqui a falar nessa qualidade, naturalmente, nem poderia, mas dizer que, obviamente, do ponto de vista do Partido Comunista e da CDU, estamos abertos e sempre estivemos a tudo o que sejam contribuições no sentido de desenvolvimento e da melhoria das condições, e penso que não há nenhuma porta fechada relativamente a essa matéria. Relativamente às competências, há questões que decorrem da lei, e, portanto, certamente quer o Luís, quer o Francisco conhecem bem, e há aquilo que decorre da negociação, que precisa naturalmente e certamente está perspectivado continuar a ser feita essa discussão. Mas há aqui dois aspectos que eu queria colocar. Relativamente ao investimento ainda, sem querer fazer disso uma insistência, nós não podemos passar com um pano para limpar aquilo que são, de facto, consequências sérias, ou seja, nós tivemos que começar a atuar com os meios de há 20 anos, numa realidade que não tinha nada a ver com há 20 anos atrás. Portanto, com material obsoleto, com a ausência completa praticamente de investimento, com o corpo operacional envelhecido, isto tem consequências naturalmente na capacidade de resposta. Para além daquele 1.200.000 que falei, nos últimos 3 anos foram 100.000 por ano, à volta de 100.000 por ano, de investimentos em serviços de limpeza natural. Como se estava aqui a sugerir, pode-se dizer, era preciso ainda mais, não estamos ainda no ponto que precisamos, certamente estamos todos de acordo, e a própria Câmara já veio reconhecer que é necessário, obviamente, colmatar necessidades e insuficiências, continuar a refletir e a pensar como melhorar em realidades que estão a ser transformadas. E há um outro aspecto que eu queria colocar. Quando os colegas de debate aqui falam, e com o qual eu estou completamente de acordo, que há poucos meios para as juntas de freguesia, porque há estas e todas as outras no país, isto decorre também de opções políticas e é importante ir aos concretos. Ou seja, os orçamentos do Estado, ao longo dos anos, têm desvalorizado e descapitalizado o poder local democrático, seja por via das transferências para os municípios, seja por via das transferências depois para as freguesias hoje, no plano nacional, estas não são exceção, estão a viver com muito poucos recursos. E a gente não pode esquecer que durante a gestão do PS criou-se dívidas imensas às juntas de freguesia, recuperou-se essa dívida e acrescentou-se, e sendo claramente, certamente para responder às exigências não é o suficiente, mas as verbas das juntas não podem ficar só na dependência naturalmente dos municípios. Este esforço que tem sido feito nos últimos anos, não só de pagar o que o PS devia às juntas, como de crescer em 18,6%, acho que, não sendo naturalmente aquilo que era preciso para uma melhor resposta, é um esforço significativo do ponto de vista financeiro e que depois naturalmente é de uma gestão muito apertada. Qualquer junta, seja ela que força política for, neste país tem que fazer com poucos meios e com poucos recursos, com realidades que se vão alterando e que precisam naturalmente de resposta. Eu acho que este tema certamente surgirá noutros momentos, neste sim, não ou talvez, aqui na DNFM. Passamos para o segundo assunto da limpeza e higiene urbana de Évora, para um outro tema também local, e este escolhido pela redação da DNFM, que são as candidaturas à Capital Europeia da Cultura. Bem, as cidades apresentaram já o documento final de candidatura. A decisão está agora entre o Vagar de Évora, a Eurorregião de Braga, a Natureza dos Açores e a Sociedade e a Tecnologia de Aveiro. É assim que as candidaturas são, de forma grossa, apresentada. Francisco Brito, começo por ti. Que expectativas tens para a candidatura de Évora, a Capital Europeia da Cultura, agora nesta reta final e face ao que também foi declarado por responsáveis das outras candidaturas? Bem, eu confesso que este tema da Capital Europeia da Cultura, neste momento, precisamente, ou seja, as candidaturas foram entregues e estão a ser avaliadas. Aliás, temos agora cerca de um mês de visitas e de análise. Confesso que acho que é um tema delicado e devemos ter também alguma prudência a falar dele, até porque temos aqui questões concretas que interessam ao nosso território, não é? Mas, de forma geral, obviamente que espero que Évora ganhe esta candidatura. Será extremamente positivo para a nossa cidade e, acima de tudo, também para a nossa região. Neste sentido, esta candidatura
apresenta um programa cultural bastante diversificado e que tenta alastrar-se a outros territórios aqui junto a nós, não é? Não se circunda só, não é circunscrita apenas à cidade de Évora. E é um programa cultural também bastante distinto daquilo que o município tem promovido, e aqui também uma nota bastante positiva para esta candidatura. É a oportunidade de refletirmos sobre a cultura produzida e também a cultura existente na nossa região e, acima de tudo, refletir sobre os públicos-alvo e a formação desses públicos, também eles que devem ser mais diversificados. Por isso, esta candidatura e este bidbook, que está disponível, podem consultá-lo online, tem aqui aspectos muito interessantes que também devem ver nesse sentido. E depois também temos que olhar aqui para uma outra questão. É que Évora é uma cidade do interior, nós estamos a concorrer com Braga, que, não estando à beira-mar, está praticamente à beira-mar, Aveiro, que está junto ao mar, a Ponta Delgada, que apesar de ser uma região ultraperiférica, também tem a sua proximidade do mar, apesar de ter muitos outros problemas que já lá chegarei. Évora está efetivamente no interior, é a única cidade neste momento do interior a concurso, mas está numa ligação estratégica com o eixo Lisboa-Madrid, que já bem conhecemos, está a 1 hora da capital, do aeroporto, e simultaneamente a 1 hora de Espanha. E Espanha só terá uma capital europeia da cultura novamente em 2031, portanto esta é uma questão importante de frisar. Claro que as dificuldades que Évora apresenta passam muito por aquilo que não foi feito nas últimas décadas, em termos de equipamentos para albergar eventos, principalmente de maior dimensão. A própria candidatura já tem um deles previsto e que será positivo, aliás, foi tema da campanha autárquica do ano passado, esse equipamento, portanto, não é nada de novo em termos do que é a agenda política local, mas que de facto deve ser concretizado, já deveríamos tê-lo há muito tempo, mas também devemos discuti-lo, ou seja, a população deve participar nesta discussão, porque efetivamente é algo que interessa muito à cidade e eu sinceramente acho que Évora aqui pode ter bastantes hipóteses neste contexto. Gostaria só também fazer uma passagem pelas outras candidaturas, só para conseguir também estabelecer aqui alguns pontos comparativos. Então, Francisco, eu ia-te dar essa oportunidade numa segunda volta, pode ser? Okay, certíssimo. Sim, combinado. porque podes trazer também informação importante para falarmos um pouco mais à frente. Luís Pardal, que expectativas tens para a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura neste momento? Isto é uma questão que não é nova, é uma questão que já surgiu várias vezes, mas estamos aqui na reta final e há muito mais informação, não é? Claro, portanto, a candidatura foi entregue na passada sexta-feira, a última, e estou com muita expectativa. Sinceramente, eu acho que a candidatura tem muita qualidade em termos criativos. Portanto, ela leva-nos, digamos, a viajar, não é, para uma concepção holística daquilo que é o nosso território. Vamos ver se o Luís consegue segurar ali no microfone, porque senão ouvimos mais o barulho do microfone do que o Luís. Vamos lá ver, sim. Eu peço desculpa. Portanto, eu estava a dizer que a candidatura tem, na minha opinião, muita qualidade criativa. A própria candidatura leva-nos, digamos, a viajar numa concepção holística, estava a dizer, para aquilo que é o nosso território, não só em Évora, mas naturalmente o Alentejo em si, e as nossas gentes. Portanto, esta é, para já, enfim, o tema vagar é muito bem escolhido, é difícil de traduzir, aliás, como na candidatura o refere, compara com a saudade, mas é precisamente isto, as nossas gentes, as nossas tradições. Houve a necessidade agora até por sugestão, de criar um slogan, não é? Portanto, foi isso que foi aqui, de novo, nesta última fase, a outra arte de existência, portanto, digamos, é aqui uma forma de podermos refletir e de que Évora e as suas características pode levar a uma reflexão e a novos caminhos, portanto, para o mundo. No fundo é isso. Eu acho que temos muitas possibilidades, se calhar mais à frente vou explicar o porquê, comparando também com as outras 3 candidaturas, e pronto, estamos num momento essencial agora. Patrícia, partilha deste otimismo que o Luís Pardal e o Francisco Brito aqui deixaram sobre esta candidatura à Capital Europeia da Cultura? Sim,
Agora sim, já estamos a ouvir a Patrícia. Sim. Sim, mais do que fazer considerações sobre outras candidaturas, acho que o que importa de facto é valorizarmos a candidatura de Évora, aquilo que são as propostas que apresenta e aquilo que tem sido também o processo, não é? Portanto, não há um ponto de chegada nem de partida. A candidatura também permite desenvolver um processo que, independentemente dos desfechos que todos desejamos que seja positivo, vale por si mesmo e daquilo que foi construído. Eu queria destacar, desde logo, esta passagem à segunda fase, quando muitos não acreditavam e, portanto, acho que é um elemento que devemos todos muito orgulhar. E, por outro lado, este traço que só é possível pela afirmação de uma visão da cultura como um pilar da democracia, que é a promoção da cultura com e para as pessoas e, de facto, todo esse processo também de envolvimento que se procurou fazer ao longo dos meses e que destacava e valorizava, não só, como foi aqui dito, e que acompanho no quadro do Conselho, mas também da região e da procura de participação ativa desses agentes culturais, das instituições, da população e que, naturalmente, também na próxima fase esperemos todos que possa ser mais desenvolvido. Um outro aspecto é o próprio conceito, como já aqui foi referido, o vagar, o que ele significa, a ligação, esse património de intervenção cultural, não só edificado, digamos assim, patrimonial edificado, histórico, mas também imaterial, que somos riquíssimos e distintivos, né, do saber, da vivência alentejana, dos traços que isso significa, do património de cultura, muito ligado também aos valores e à identidade alentejana, e eu acho que é muito importante. A expectativa, obviamente, é positiva, ainda para mais quando o reconhecimento também lá fora, cá dentro e lá fora, tem sido amplamente reconhecido. Ainda recentemente esta possibilidade do apoio da Organização das Cidades Património Mundial com a eleição de Évora para a direção recente no congresso realizado em Quebec, acho que é um aspecto que nos devemos de orgulhar. Nós temos também um conjunto de, para além do que falei da identidade, de património de outro nível de conhecimento, de inovação, o supercomputador ligado a projetos de radiotelescópio do mundo, o laboratório Hércules, o projeto Positif, entre outros, portanto um património valiosíssimo que a gente precisa não só de valorizar e que se esta candidatura já valeu por isso, acho que temos que nos orgulhar e fazer ainda um esforço nesta reta final para que de facto a Évora saia vencedora. Francisco Brito, há pouco ias referir-te às outras candidaturas. O que é que sabes e que ias aqui partilhar? Bem, a minha leitura das outras candidaturas acaba por ser um pouco genérica, também não entrando aqui em grandes pormenores, mas olhando para as outras três concorrentes, por assim dizer. Por exemplo, Ponta Delgada, como aqui já referi, a questão de ser uma zona ultraperiférica, nós sabemos que é um tema sensível e que a Europa olha muito para estas zonas como zonas que devem ser desenvolvidas e pode ser um ponto positivo da candidatura, mas tem várias questões que vêm das vicissitudes do território, ou seja, a questão da acessibilidade, por exemplo, a Ponta Delgada e a capacidade depois de Ponta Delgada absorver uma grande quantidade de pessoas é limitada, portanto parece-me que aqui pode haver grandes dificuldades. Aveiro, apesar de ter uma candidatura também interessante e que até aposta na tecnologia, é uma cidade do litoral, ou seja, é mais do mesmo, estarmos a apostar no litoral novamente. O litoral está sempre a sair beneficiado em oposição ao interior, portanto, temos esta questão que parece-me que a Comissão Europeia deve olhar para isto, principalmente o júri deve olhar para estas questões, acredito que será um tema também central na sua leitura. Braga, pronto, é incomparável a nível de preparação. Acho que Braga, neste contexto destas 4 cidades, está de facto, em termos de equipamentos, de cidade, de tudo, concorre noutro campeonato, mas teve Guimarães em 2012, Guimarães que é ali ao lado, como capital europeia da cultura. E acho que é aqui o grande argumento que poderá muito provavelmente tirar Braga desta luta. E que fará provavelmente Braga, isto é a minha opinião, naturalmente, não ganhar esta capital europeia da cultura, porque cá está, seria beneficiar um território muito semelhante àquele que já foi beneficiado em 2012, ou seja, há questões que efetivamente são diferentes, a proposta da Euro-região é de facto
interessante. Aliás, todas elas são interessantes, por isso é que também ainda ontem saiu uma notícia destes 4 autarcas, destas 4 cidades, e Évora inclusive, que lançaram ao governo um desafio em julho, para que os outros 3 projetos que não vencerem, que recebam financiamento para levar a cabo uma grande parte das ações que foram planeadas também, para não se deitar trabalho fora. Isso também é naturalmente algo que deve ser analisado, porque faz sentido, há muito investimento nestas candidaturas e que deve ser valorizado e aproveitado. Só para concluir a questão de Braga, efetivamente, acho que tem os equipamentos, a cidade é espetacular, mas entre Guimarães e Braga, do ponto de vista europeu e do ponto de vista cultural, não haverão assim umas diferenças enormes que façam com que Braga tenha grandes hipóteses. Acho que, de facto, Évora aqui tem um programa completamente dissonante, do ponto de vista positivo, obviamente. O facto do Alentejo ser uma região que tem que ser muito desenvolvida, que é interior, mas que ao mesmo tempo muito facilmente se liga à Europa, até por via da ferrovia que está a ser construída, das tecnologias, da energia verde, por tudo isso, e que pode ser ligado também à vertente cultural. Acho que Évora tem de facto muitas hipóteses de vencer esta corrida. Luís Partal, e as candidaturas que ficarem pelo caminho, que hipótese é que podem ter, mas também tu há pouco também ias frisar aqui algumas referências às candidaturas das restantes cidades, portanto de Braga, Aveiro e Ponta Delgada. Sim, eu, no fundo, antes de fazer essas referências, eu acho que é comum a todas estas cidades a intenção de, independentemente de qualquer resultado, prolongar aquilo que é a sua missão e na aposta na cultura para além de 2027. Portanto, isso está patente em todas as cidades, inclusivamente em Évora. O Sr. Presidente da Câmara também já fez essa referência. E, portanto, este é um momento em que devemos estar todos unidos e com muita esperança que possamos ganhar. Quer o resultado seja positivo, quer menos positivo, vai-nos obrigar, nós, cidade, região, a pensar o que fazer a seguir. Portanto, independentemente do resultado. E, portanto, depois aí poderemos fazer as nossas considerações e as nossas, digamos, um debate mais profundo do ponto de vista local. Será um bom tema para depois voltarmos aqui, depois do resultado, mas agora é tempo de estarmos confiantes. E acho que temos, sinceramente, razões para isso, como disse no início. Eu, sinceramente, da análise das restantes candidaturas, eu encontro nos Açores uma candidatura muito forte. Para já, porque eles têm, nós quer queiramos, quer não, eles conseguiram unir naturalmente um arquipélago, certo? Nós também conseguimos unir o Alentejo. Eles têm o apoio do governo, portanto, eles têm um governo local e, portanto, isso quer queiramos, quer não, pode ser aqui também, do ponto de vista do apoio, pode ter tido consequências na construção da candidatura. E eles, no fundo, apontam como Ponta Delgada ou os Açores, não é? Aliás, eles até fazem eles colocam uma tónica muito interessante, que é arquipélago europeu da cultura. Portanto, isto até, portanto, na minha opinião, é muito interessante. E colocam esta questão da cidade europeia que se relaciona, digamos, com as Américas, não é? Particularmente com os Estados Unidos, que é muito interessante e poderá, digamos, ser aqui um ponto muito forte. E ligam depois esta questão da natureza, a geografia, a história, as tradições, a cultura dos Açores, que é muito particular. Portanto, acho que a candidatura dos Açores é muito forte, vamos ver. Em Braga, concordo com o Francisco, apesar de que é um princípio, digamos, injusto de análise, mas é uma realidade, não é? A proximidade com Guimarães de 2012. E do Porto 2021, não é? Exatamente, aliás, exato. Portanto, acho que por muito que tenham, em termos de concelho, de cidade, uma oferta, enfim, incomparável, talvez, com as outras cidades, acho que podem ser prejudicados. E depois há um argumentário
que não aprecio, que é, eles no fundo dizem que, portanto, Braga tem 2000 anos de história, não é? Mas depois referem que Braga vai mudar. E que as pessoas assim o desejam, não é? E portanto, e que essa mudança acontece com o tempo, e depois aqui é uma tónica curiosa, que é o tempo para contemplar e agir. Não aprecio esta questão da mudança de Braga, acho que não, enfim, não aprecio, e muito sinceramente o tempo e o vagar, enfim, são conceitos por princípio podem ser semelhantes, mas são muito diferentes, e acho que o nosso é sempre mais interessante. Depois, para terminar, Aveiro, Aveiro fundamenta-se. Aveiro é uma Para cidade concluir que então, Luís, sim. está muito focada na inovação, no crescimento industrial, na tecnologia, e isso é interessante. Mas fazer, digamos, assentar a candidatura de Aveiro, sobretudo com esta tónica, não é? E depois referem às questões das alterações climáticas, enfim, por ser uma cidade litoral, enfim, acho que é a candidatura que poderá ficar mais para trás. Portanto. Tivemos aqui já uma oportunidade de fazer análises mais pormenorizadas às restantes candidaturas. Patrícia, como é que isto vai ficar? Como é que isto vai ficar? Eu acho que não vou contribuir para essa análise. Tiveste a oportunidade de ver essas candidaturas, conhecer assim tão de perto também? Eu acho que não vou contribuir para essa análise. Volto a dizer, eu acho não vou pronunciar relativamente às outras. Eu acho que, embora aqui os colegas de debate deram aqui umas contribuições, ficaram aqui algumas perspectivas que revelam, por exemplo, no caso dos Açores, uma dualidade. Não, mas, por exemplo, com todo o fair play, mas ficou aqui claro, por exemplo, o Luís faz uma análise dos Açores em que aparentemente é uma candidatura que tem dois valores. Portanto, um que é a aproximação aos Estados Unidos, outro que é a ligação à natureza. Se calhar jogar em dois campos pode criar dificuldade, tal como a questão de Braga, da tal mudança, contemplação e ação. Sim. Bem, eu, do ponto de vista nós temos aqui uma, que é o vagar. Do ponto de vista de reflexão, Tem para quem nos está a identitária, não é? ouvir, eu naturalmente que acho que qualquer um de nós partilha da ideia de qualquer uma das candidaturas terá feito o processo e desenvolvido todos os esforços para serem eles os vencedores. Eu sublinhava muito isto. Eu acho que é tempo de nós, sem prejuízo e de valorizar aqui aspectos que foram colocados, até de alguma reflexão. Eu acho que de facto o tempo que se coloca quem nos está a ouvir, os ouvintes da rádio, tanto às estruturas, tanto a valorização da nossa candidatura, dos conceitos que ela abrange, desta questão do vetor estratégico que significa a cultura e de permitir uma questão que também é um património que Évora tem tido ao longo de muitos anos. E que sempre foi muito reconhecida, particularmente em determinados momentos, e eu acho que isso também faz diferença da nossa candidatura para de outras, sem prejuízo, lá está, de cada um ter empenhado, não tenho dúvida nenhuma, o melhor que sabia do ponto de vista das concepções que cada candidatura tinha. Mas falando da Évora, que eu acho que é dessa que nos deve mover as energias todas do ponto de vista positivo, é de facto uma visão da cultura como pilar da democracia. Porque, de facto, isso já foi aqui dito e sublinhado, portanto, aliar aquilo que é o saber mais ancestral, digamos assim, de um enorme património valiosíssimo, não só no Conselho, mas na região, muito ligado àquilo que eram as vivências, as lutas do Alentejo, e não estou aqui a falar só de lutas reivindicativas e do papel que teve, vamos entrar nos 50 anos do 25 de Abril, também na construção desse acontecimento maior, mas, de facto, essa ligação com uma perspectiva e uma visão muito clara do futuro, não é? Com uma profunda ligação que se quer ainda maior, certamente, de quem produz e quem faz cultura, do respeito por esses criadores, das condições para a fruição e para o desenvolvimento do seu trabalho. Claro, depois estamos a falar de instalações, de meios, tudo isso, e que vamos ver também qual é a resposta que o Governo dará a essa matéria. Sabemos qual é o orçamento que tem dado para a cultura, mas relativamente a esta matéria, portanto, eu acho que é isso que devemos valorizar muito, e eu acho que foi isso que pontuou aqui também este ponto do debate. É uma grande valorização do conceito, daquilo que está por trás, do processo, e acima de tudo que ele não finde, não é? Agora no fim do ano, quando forem decididas as candidaturas vencedoras. A vencedora, neste caso. O Francisco, isto para concluir, Francisco, há pouco referiste que estava um equipamento associado, falas do Salão Central Évora, é esse equipamento? Não. Do pavilhão multiusos.
De um pavilhão multiusos. Para 3.000 pessoas, é aquilo que está contemplado na candidatura, que é um equipamento que já se fala há muito tempo, que é importante neste momento em Évora, para que Évora consiga atrair vários tipos de eventos, não só culturais, mas desportivos, congressos, empresariais. Portanto, é um equipamento de facto muito importante para a cidade, que esteve, se bem se recordam, e quem nos ouve, na campanha autárquica foi muito debatido esse tema também. Sim, essa necessidade, isso é sempre falado está várias vezes. contemplado na candidatura. Pronto, depois aí poderemos, claro, discutir limitações e capacidades. Sim, mas, aqui facto, foi mesmo um equipamento esclarecimento, porque eu não estava com essa informação, e acho que pareceu-me importante deixá-la claro também para os ouvintes perceberem que existe essa alocação, digamos assim, a apresentação dessa necessidade nesta candidatura à Capital Europeia da Cultura. Eu não quero puxar aqui a brasa à nossa sardinha, mas se há a capital do chouriço montanhês ou a capital do móvel, não é? Também existirá. Évora será a capital do quê? Uma questão que tantas vezes surgiu. Mesmo sem o não é? título, sem o título será. parece que a resposta será. Vamos entrar então aqui na terceira parte deste Sim, Não ou Talvez, com o Francisco Brito, o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Neste primeiro programa vamos definitivamente então aqui a notas que eles nos trazem, temas que destacam, e esta é uma fase final do programa em que cada um dos nossos colaboradores apresenta um tema com o qual concorda, discorda ou acha que não pode ainda afirmar uma posição ou que não está no caminho certo. Bem, Francisco Brito, o que é que tu nos trazes para concluir o programa como destaque para o teu definitivamente sim, não ou talvez? Ora, eu para este programa trago a reeleição de Xi Jinping. O presidente chinês, aliás, findou há poucos dias o Congresso do Partido Comunista Chinês, em que houve uma alteração da regra em prol da preparação da guerra, pelo menos foi este o argumento utilizado. Na China, neste momento, já nem se distingue muito bem o que é o Partido Comunista ou o governo chinês, porque as coisas parecem que estão bastante misturadas, o que é uma manifestação do caminho ditatorial que Xi Jinping tem traçado. Este presidente quebrou assim a regra da limitação de mandatos dentro do partido e parece afundar-se na crise de valores que tem banhado a China. Ou seja, hoje a China não sabe se é comunista, se é capitalista, se é imperialista, portanto anda um bocadinho à tona nesta dúvida, não é? Aquilo que sabemos é que o povo chinês não vive em liberdade e é controlado sob diversas formas, e os seus direitos humanos não são garantidos. Por outro lado, o líder comunista manifestou como um dos seus principais objetivos o reforço das Forças Armadas chinesas, quando deveria priorizar a defesa dos interesses do seu povo, não é? Possibilitando a liberdade para a existência de um novo líder e colocando na agenda a independência de Taiwan. Mas fez o oposto, preferiu ameaçar Taiwan e perpetuar-se no poder como todos os ditadores. Pela defesa dos direitos humanos e pela liberdade do povo chinês, a minha avaliação sobre a reeleição de Xi Jinping é negativa. Portanto, diz aí definitivamente não a Xi Jinping. Definitivamente não. É isso que dizes. Luís Pardal, e tu trazes para avaliar? Esta semana, eu acho que isto é muito importante, até porque é histórico. Esta semana, o governo e as estruturas sindicais da função pública, né, neste caso o GT, a FESAP e a STE, assinaram pela primeira vez, aliás, um acordo plurianual para a valorização dos salários dos trabalhadores da administração pública. Portanto, é plurianual e até ao final, portanto, da legislatura. 4 anos. Isto é muito importante, até porque este mecanismo vai permitir, por exemplo, no próximo ano, a atualização em 8% da base salarial da administração pública, o aumento salarial até 2026 em cerca de 52 euros anuais, portanto estamos a falar aqui de cerca de 208 euros, o aumento do subsídio de refeição de 4,77 para 5,20, aliás, já a ser contabilizado a partir de outubro. Os assistentes operacionais, haverá um aumento médio de 5,5%, portanto, isto aqui depende, não é? Se os trabalhadores já estão em serviço há 15 ou 30 anos, depende. Haverá um aumento também adicional
para os assistentes técnicos em cerca de 11% em 2023, e haverá um acompanhamento das medidas em relação entre o salário mínimo e o IRS, e portanto, sendo este acordo e sendo esta governação plurianual, a minha resposta aqui é sim, venham mais destas. Para valorizar os rendimentos bem, então é um e os sim, salários das um pessoas. sim a este acordo entre governo e sindicatos no acordo salarial, é isso, não é? Sim, que ficou de fora a CGTP. Sim. Patrícia Machado, e tu? Bem, Patrícia, eu vou contar aqui uma coisa. A Patrícia estava preparadíssima para dizer um sim, um não e um talvez. Exatamente. Ela está preparada para isso, porque ela trouxe aqui trabalho a triplicar, meu Deus. Eu pensei que era coisas Patrícia. telegráficas, mas é fácil. Sim, mas tudo bem. É sim. fácil, fundo aqui um talvez, que era em sentido irónico, com o não. Portanto, em sentido precisamente inverso ao que o Luís acabou de dizer, a escolha do não é de facto ao desequilíbrio das medidas que o governo do Partido Socialista, e diga-se, para já, e naquilo que têm sido as propostas apresentadas neste domínio, com o apoio do PSD nessa negação, que é de uma completa negação da valorização efetiva dos salários e das pensões e das reformas, procurando criar ilusões de que se está a aumentar os vencimentos, portanto os salários e as pensões, e o que se está a acontecer de facto é um empobrecimento de quem trabalha, porque o que estamos a assistir são aumentos muito abaixo daquilo que é a recuperação do poder de compra já perdido este ano e certamente muito abaixo daquilo que são as previsões para o ano que vem. E eu queria de facto colocar, quer ao mesmo tempo que temos assistido aos aumentos escandalosos dos lucros extraordinários, ainda ontem veio o aumento escandaloso da Galp nestes últimos meses e que se perspectiva no fim do ano chegar aos 1.000 milhões, ao mesmo tempo que se pede estes sacrifícios todos a quem trabalha e quem vive do seu trabalho, portanto nega-se tanto e é tão contido naquilo que são os aumentos, dizendo que não há condições. Antes era o déficit, depois foi a Covid, agora há outros argumentos que são as sanções e a guerra, e naturalmente não se ataca aquilo que são problemas estruturais, não há desenvolvimento do país assente em baixos salários. E ligado a isto, que tinha no talvez, é relativamente que talvez seja melhor dizer de facto toda a verdade aos pensionistas e aos reformados relativamente ao dito aumento das pensões, sem prejuízo de tudo o que vem. É bom no atual circunstância e, portanto, não nego a satisfação de muitos reformados em que neste mês que estamos a atravessar receber o dobro, mas eu só dava aqui um exemplo relativamente a tanta realidade dos reformados no nosso distrito que tem a ver com as pensões agrícolas. Neste momento o que recebem são 256,67 euros. É isto que vive um reformado com pensão agrícola em Portugal. Cumprindo a lei que está em vigor, que era um aumento de 8,5, o reformado em janeiro de 2023 receberia 278,48. O que o Governo propõe é um aumento de 4,43, ou seja, 268,04 euros. As propostas que existem são outras e, naturalmente, o que temos assistido é a rejeição, quer da valorização de quem trabalha, quer de quem trabalhou uma vida inteira e, portanto, o meu não é prosseguir este caminho de desvalorização de quem trabalha, das micro, pequenas e médias empresas e nada fazer ou muito pouco fazer mãos muito leves para aquilo que são lucros extraordinários. Portanto, a balança não está equilibrada e é preciso outro caminho. Um não ao desequilíbrio da balança. Trouxe a Patrícia Machado. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez. Obrigado, Francisco, Luís e Patrícia, por estarem no programa de hoje. De hoje a uma semana temos novo programa e mais temas para tratar. Será a vez do Luís Pardal apresentar o tema com que iremos começar o debate e esta conversa em que trocamos aqui opiniões. Pode sempre escutar o Sim Não Talvez na DNFM à quarta-feira às 18 horas, domingo às 21 e também na página dnfm.com, na versão de áudio e na versão de vídeo. O encontro está marcado para de hoje 8 dias novamente aqui na DNFM. Tenha a continuação de uma boa semana.